Aquieta o teu coração porque é momento de reflexão. Em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9, está escrito: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A profundidade das Escrituras. Como essa passagem é profunda. Ela traz para a gente algumas reflexões, algumas perguntas que nós precisamos fazer para nós. E a primeira delas é: qual é o valor de Cristo para você? Qual o valor de Cristo em sua vida? E como medir isso? Como de fato saber se eu tenho colocado a Cristo em alto valor na minha vida? É simples. Basta observar quanto tempo você investe nele. A nossa moeda mais preciosa que existe não é o dinheiro e nem as riquezas, é o nosso tempo. Portanto, diga-me o que ocupa a maior parte do seu tempo e eu lhe direi quem é seu Deus. Quem é que ocupa a sua mente? Onde está o seu pensamento constantemente? Você de fato pensa em Cristo e na sua obra a maior parte do tempo? Você entende que Ele é seu Senhor também na segunda e terça-feira e não somente no domingo, naquelas 2 horas que não pode demorar muito, senão já fico irritado? Qual é o valor de Cristo para você? Porque é justamente o valor de Cristo para você que vai determinar toda a sua vida, toda a sua existência, toda a sua eternidade. Você precisa entender qual o valor de Cristo para você e cuidado, não mintais para vós mesmos. Cuidado com o auto-engano, cuidado com a mentira de você afirmar que tem Ele em elevada estima, quando na verdade Ele não ocupa a sua mente fora do dia de domingo. Cuidado, não minta para si mesmo. Perceba que o apóstolo Paulo vai dizer que ele perdeu, não foi uma coisa ou outra, não foi uma promoção, um concurso ou uma propriedade qualquer. Ele vem dizer que ele perdeu todas as coisas. Todas as coisas. Porque comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, todas as coisas são como nada. Simplesmente isso. Conhecer a Cristo é o maior tesouro que a criatura pode ter. É conhecer plenamente o seu Criador, é buscar conhecê-lo a cada dia e encontrar deleite e prazer nisso. Não é à toa que é o próprio apóstolo Paulo que diz a frase que eu amo tanto e que eu repito tanto, porque ele afirma claramente: eu sei em quem tenho crido, eu conheço Deus a quem sirvo. E a resposta para você e para mim, diante disso, é uma pergunta, e a pergunta é: eu conheço Deus a quem sirvo? Eu de fato sei em quem tenho crido? Ou estou com a manada? Ou estou fazendo o que a minha família faz? Ou o que os meus irmãos da igreja fazem e aquilo basta e está tudo bem? Você de fato conhece a Cristo Jesus? Você entende as obras dele por você? Você entende de fato o que foi aquela cruz do Calvário? Você entende que a cruz não era dele, mas sua ou minha? Você entende que ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz? Você entende que se você só adentrará nos portões eternos um dia, porque ele abriu caminho para você e que não há nada de bom em você ou em mim? Você compreende isso? Ou você acha que é merecedor de alguma coisa da parte de Deus que não seja a ira dele? Qual é a posição em que você está? Quantas vezes você tem feito a pergunta: por que eu, Senhor? Por que eu? Sabe, você pode viver 40, 50 anos de fé ao lado do Senhor e essa pergunta nunca sairá da sua mente, se de fato você tem um coração quebrantado. E a pergunta é: por que eu, Senhor? Por que me amas dessa maneira? Por que me amas de tal modo? Por que me amas com amor eterno? Eu sei que não sou digno nem merecedor disso. Tamanha é a graça de Deus. Tamanho é a contrição. Como está escrito, o amor do Senhor nos constrange. E repare que o amor do Senhor precisa nos constranger diariamente. Não é só no começo da nossa caminhada. Não importa quantos anos você o serve. A pergunta é: o amor dele ainda te constrange? Você ainda é constrangido com tamanho amor? Ou você já está naquela fase de que, eu já mereço isso porque eu sou melhor do que os demais? Já está como fariseu, é?
Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, nem como esse publicano aí, porque eu faço isso e faço isso. E no texto aqui ele afirma, repare o que ele diz, ó, não tendo a minha própria justiça. E de onde é que procede a justiça própria? De onde, Paulo? Responde pra gente. A justiça própria procede da lei, da capacidade que nós temos de cumprir a lei. Todos aqueles que são legalistas e que afirmam cumprir a lei, na verdade não cumprem, mas acreditam que cumprem. Eles são sempre cheios de justiça própria. Mas repare, o nosso convite é para confiar tão somente na obra de Cristo, porque não há obra nenhuma nossa que pode ser apresentada a Ele. Nenhuma. Que o Senhor faça você entender que não há ninguém que te ama como Ele. Boa noite. Bora! Vamos anunciar. Vamos anunciar o reino até que ele venha.